Oi turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula do curso de Desenho Técnico Básico. Nessa segunda aula nós vamos ver sólidos geométricos e vamos conhecer as perspectivas, principalmente a perspectiva isométrica, que é a perspectiva mais utilizada nos desenhos técnicos, tá bom? Então vai ser uma aula super interessante, muito importante, tá bom? E a gente pede para que vocês tenham uma total atenção e façam as atividades ao final da aula, tá bom? Isso vai ser de fundamental importância para o entendimento destes assuntos, tá bom? Então vamos começar mostrando para vocês, ou tentando deixar mais claro um termo que vocês já conhecem bem, que é o termo 3D, tá? Por quê? Porque os sólidos geométricos e as perspectivas, eles caracterizam-se sólidos, objetos, e não mais figuras, como a gente estava vendo na aula anterior, tá bom? Então, quando a gente fala em elemento 3D, significa que vai ser um elemento em que a sua imagem possuirá 3 dimensões, tá bom? Nós conseguimos identificar na imagem as 3 dimensões. Que dimensões são essas? É a dimensão de comprimento, de largura e de altura, tá bom? Então, sempre que vocês visualizarem esse termo 3D, óculos 3D, você vai no cinema, você utiliza um óculos, você vai ter uma ilusão de que aquela imagem é uma imagem que ela possui comprimento, largura e altura. Aquela imagem, ela meio que sai da tela, você consegue ter uma realidade maior daquela imagem, tá? Projetada. Então, esse termo 3D é para representar uma realidade tridimensional, tá bom? A gente também já viu aquele termo ultrassom 3D, né, que tem aquele exame que agora você consegue visualizar melhor o bebê no ultrassom. Você tem assim aparelhos de eletrodoméstico com imagem 3D, né, como televisão e outras imagens que a gente consegue ter uma ideia melhor de profundidade e relevo. É uma ideia em que você consegue perceber que aquele elemento ele tem uma certa dimensão muito mais detalhada, tá bom? Você consegue visualizar, você consegue ter uma proporção, você consegue você visualizar a proporção do objeto. Ele é mais largo, ele é mais alto, ele é mais comprido, porque você consegue ter uma ideia de espaço muito maior quando o desenho é tridimensional, tá bom? Espero que tenha deixado mais claro para vocês esse termo. Visualmente, eu trouxe essa figura aqui para ilustrar essa explicação. O comprimento é uma das dimensões 3D. Então, o comprimento, tá? Ele geralmente, assim, a gente meio que geralmente a gente convenciona de que o comprimento, tá, é esse eixo que vai da origem para a direita. Então, por isso, considerando a origem aqui embaixo, essa linha para a direita nós chamamos de eixo X, coordenada X, que é o eixo do comprimento. Da origem para a esquerda a nossa dimensão de largura, e a largura a gente convenciona como coordenada Y, tá? Então, Y, largura, X, comprimento, e Z de zebra, Z, altura, tá bom? Altura. Então, nós temos aqui um desenho com as 3 dimensões.
é uma perspectiva, tá? Um desenho em perspectiva que tem a dimensão comprimento, a dimensão largura e a dimensão altura, tá bom? Não vamos mais ter dúvida em relação a isso, tá bom? Não pode ter dúvida. Falou em elemento 3D, 3 dimensões, tá? E para as perspectivas que a gente mais trabalha no desenho técnico são essas 3. Só que assim, eu já antecipo para vocês, em 99% dos casos a gente usa a perspectiva isométrica, tá bom? Depois a cavaleira e raramente a cônica, tá bom? Mas sem dúvida alguma a perspectiva que a gente mais trabalha é a isométrica. Existe até um papel próprio para desenhar perspectivas isométricas que eu vou mostrar para vocês mais no final da aula, tá? Muito bem. Então nós temos perspectiva isométrica, que tem como característica 2 ângulos iguais de 30 graus, tá? Iso é o prefixo, e o prefixo iso significa igual. Métrica, medida, então medidas iguais. Então medidas iguais dos ângulos, 30 graus para um lado, 30 graus para o outro. Aqui a gente tem a perspectiva cavaleira. Observa-se que a gente tem um ângulo aqui, uma inclinação na coordenada x, e aqui na coordenada y nós temos uma linha horizontal, tá? Então, essa característica é a característica da perspectiva cavaleira, que ela tem um ângulo de 45 graus, e aqui a gente tem uma linha horizontal e uma linha vertical caracterizando um ângulo de 90 graus, tá? E por último, nós temos uma perspectiva cônica, que ela tem 2 ângulos diferentes, sendo que são diferentes, ângulos que não são de 90 graus, tá bom? Aqui eles são diferentes, mas tem um de 90. Aqui são diferentes, mas não tem de 90, tá bom? Então, perspectiva cônica, perspectiva cavaleira e perspectiva isométrica. Isométrica é a que a gente vai trabalhar, ok? Seguindo, mais uma ilustração para ficar muito claro isso, tá? Perspectiva isométrica são 2 ângulos de 30 graus. Perspectiva cavaleira é um ângulo de 45 para um lado e um ângulo e uma linha horizontal caracterizando um ângulo de 90 graus para o outro, tá? Olha só, deixa eu aproveitar essa ilustração aqui para dar uma explicação bem rápida. Esses 2 elementos que estão aqui, esses 2 sólidos, tá? São 2 sólidos iguais, do mesmo tamanho, tá? Vamos dizer que estou falando, não tem medida de altura, nem comprimento, nem largura, só tem as do ângulo, mas eu já estou falando para vocês que eles são iguais. São 2 cubos. São 2 cubos. Por que cubos? Porque são sólidos que possuem todos os lados iguais. Todos os lados iguais, todos os lados iguais. É um cubo. Só que, se você vir com a régua e medir essa linha aqui, ó, se você vir com a régua e medir essa linha, ela vai ser a metade, ela vai representar metade dessa altura. Tá? Então, essa coordenada x, que está a 45 graus, ela é a metade dessa linha da coordenada z, que é da altura, que é a metade, que essa também é metade da coordenada y, que é da largura. Por quê? Porque é uma técnica é um procedimento, método da perspectiva cavaleira, em que a nossa visão de profundidade, na perspectiva utilizando 45 graus, essa linha de profundidade ela tem que ter a metade do comprimento das outras coordenadas, tá bom? Ela tem que ter a metade. Por quê? Porque senão, se colocássemos com o mesmo tamanho da coordenada y, iria dar uma ilusão de ótica, iria dar uma visão distorcida
das dimensões iguais, tá? Ia dar a impressão de que o objeto ele é mais longo do que realmente ele é, tá bom? O comprimento ia ter uma visão exagerada. Então, é um procedimento da perspectiva cavaleira que merece a gente destacar que a coordenada x ela é a metade, ela é desenhada a metade da coordenada y, tá bom? Isso sendo, claro, isso sendo um cubo, tá bom? Isso sendo um cubo, isso sendo medidas iguais. Se o comprimento for do mesmo tamanho da largura, na perspectiva cavaleira, ele será desenhado com a medida de 50% apenas, e não ele inteiro, apenas 50%, a metade, tá bom? Na perspectiva cavaleira. Na perspectiva isométrica, por isso que a gente usa a isométrica, porque não tem nada disso, não tem nada disso. Se a medida é 10, desenha 10. Não precisa se preocupar com proporção, porque ele já dá uma ideia mais real da peça ou do objeto, tá bom? Então, na perspectiva cavaleira você tem que tomar esse cuidado. Na perspectiva isométrica, não. Você vai desenhar exatamente do tamanho que diz lá no projeto. Se o projeto diz 10 centímetros, desenha 10 centímetros. Se o projeto diz 20 centímetros, você desenha 20 centímetros, tá bom? Muito bem, espero ter deixado claro isso, tá? É uma visão mais de ótica mesmo. Perspectivas no desenho técnico. Aqui eu trouxe três ilustrações de perspectiva que mostram alguns sólidos irregulares, né, que tem bases diferentes, tá? E que no final da aula vocês vão desenhar esses três elementos, tá bom? Então, na aula de hoje, vocês vão aprender a desenhar esses três elementos, tanto usando o par de esquadros e a régua, como também utilizando o papel reticulado, tá bom? No final vai ter uma surpresinha para vocês. E aqui eu mostro duas perspectivas reais, perspectivas que são projetos reais, tá bom? Então a gente tem aqui ao lado um projeto profissional de um desenho industrial, aqui ó, um desenho industrial de uma peça 3D, né, em 3 dimensões, em perspectiva, tá bom? E aqui eu tenho também um outro desenho profissional em 3D, em perspectiva, de uma casa, né? Um desenho arquitetônico, tá bom? Então, lembre-se, o desenho em perspectiva é o desenho em que você utiliza ângulos para representar as 3 dimensões, tá bom? Sendo que a perspectiva ela pode ser uma perspectiva isométrica, cavaleira ou cônica. Sendo que a isométrica ela tem uma melhor visualização do objeto, ela dá ela transmite uma ideia mais precisa das medidas, tá bom? Então, perspectiva é um assunto importantíssimo do nosso curso, e eu acho que é um desenho que realmente os alunos se encantam e gostam muito de desenhar, né? Perspectivas, tá? Só que é aquele detalhe, né? Para a gente aprender a desenhar perspectivas, a gente tem que ter uma base de geometria. Tem que ter uma base. Por isso que a gente vinha estudando na aula passada as figuras geométricas. Porque a base dos sólidos geométricos são as figuras geométricas. Tá bom? Então eu estou trazendo para vocês aí, para vocês relembrarem, quais são as figuras geométricas. As figuras geométricas são essas, né? Basicamente são essas que a gente usa. São os polígonos, tá? E a partir desses polígonos, nós vamos construir os sólidos geométricos. Observe, vou voltar aqui, ó. Observe que as figuras, elas são chapadas, elas são planas, né?
a gente não consegue ter ideia das 3 dimensões, altura, largura e comprimento. Não consegue ter. Agora, dos sólidos, sim. Você consegue até assim, imaginar o peso do objeto, né? Você até consegue assim, idealizar uma estrutura, né, de peso desses sólidos. Por quê? Porque você tem uma ideia muito mais clara da realidade. Você consegue visualizar o comprimento, a largura e a altura, né? Você consegue imaginar um volume para esses elementos, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês de introdução aos sólidos geométricos, que eles têm uma base das figuras geométricas para poder construí-los, né? Para poder a gente ter o desenvolvimento dos sólidos geométricos. E o primeiro sólido geométrico que eu preciso explicar para vocês é o prisma, tá? O prisma, quais são as características do prisma? Ele tem superfícies planas. O que seriam essas superfícies planas? Seriam essas superfícies chapadas, essas paredes retas, se é que podemos dizer isso, paredes retas. É a principal característica dos prismas, tá bom? Superfícies planas, retas. E outra característica dos prismas é que eles têm elementos, e esses elementos a gente precisa caracterizá-los. Seriam esses elementos, tá? Antes disso, só um detalhezinho. O prisma, a gente consegue ver logo de cara as suas faces, visualizar as faces externas, os seus lados, tá? Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver, eu vou voltar aqui nessa figura, nós conseguimos ver que o prisma ele tem esse lado aqui, ó, esse lado que está bem aqui na sua frente, esse lado que está aqui em cima e esse lado que está aqui do lado, né? Eu estou usando alguns termos mais populares, mas daqui a pouco a gente vai usar termos mais técnicos, tá? Então a gente tem aqui 3 lados visíveis, mas nós sabemos que o prisma ele tem mais 3 lados invisíveis. Então eu vou colocar aqui essa outra imagem, talvez não dê para vocês verem no celular, se vocês estiverem acompanhando a aula do celular, mas estiverem acompanhando no computador, talvez dê para ver. Quer dizer, dá para ver, mas está bem clarinho. Está correndo aqui atrás uma linha tracejada. Está correndo aqui atrás uma linha inclinada tracejada. E está correndo uma linha horizontal aqui embaixo tracejada. Essas linhas tracejadas a gente utiliza para representar as linhas invisíveis no desenho técnico. Tá bom? Linhas invisíveis. Você sabe que existe, porém não dá para visualizar. Tá bom? Então nós temos aqui um prisma que possui 6 lados. 6 lados, tá? Então vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, aquele lado fundo, 4. A gente tem aqui essa parte de cima, 5, e essa parte aqui de baixo, 6. Então nós podemos dizer que um prisma retangular, que tem uma base de um retângulo, possui 6 lados, tá bom? Vamos lá. Só que o prisma, a gente dá um nome, aquele ali a gente deu o nome de retangular, porque a base, eu vou usar essa base superior. Essa base superior aqui, que é igual a essa, por isso que chama prisma regular, porque eles possuem bases iguais, tanto em cima quanto embaixo. Essa base é uma base de um retângulo, prisma retangular. Agora, se a base for em formato de um triângulo, é prisma triangular. Se for no formato de um quadrado, quadrangular. Se for no formato de um pentágono, pentagonal. Assim sucessivamente. Hexagonal, heptagonal, 7 lados, né? 7 ângulos. E octogonal. Lembra daquela luta MMA que tem um ringue, o ringue
ele tem o formato de um octógono, por isso que eles falam um octógono. Exatamente isso. A base daquele ringue de luta é um polígono de 8 lados. Por isso, né, a gente visualiza como prisma octogonal. Prisma eneagonal, 9 lados. Decagonal, 10 lados. Endecagonal, 11 lados. Ok? Ficou claro? Muito bem, tá? Então a gente pode dar sequência nos elementos do prisma. Então, o primeiro elemento que eu quero deixar muito claro para vocês, que a gente já estava falando antes, é a base do prisma. A base do prisma, tá? Para um prisma regular, a base inferior é igual à base superior, tá bom? Então, base é super importante para a gente identificar no prisma, porque vai ser a base que vai dar o nome ao prisma, tá? Agora nós temos as faces. O que são as faces do prisma? Os lados, tá bom? Então, lado era um termo popular. Agora a gente não fala lados quando se refere a sólidos. A gente fala faces. Lados a gente usa lá nas figuras geométricas. Nos sólidos geométricos nós usamos o termo faces. Faces. Então, o prisma possui 6 faces. 4 verticais e 2 horizontais, a face superior e a face inferior, ok? Acompanhe esses termos. O aluno que conseguir dominar esses termos técnicos, ele vai ter, lá na hora da entrevista de emprego, ou até no dia a dia profissional, aquele aluno que tiver uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais profissional, mais preparada, ele vai se destacar, tá bom? Então, faces. Nos sólidos não existe, não é que não existe, não se fala lados, mas se fala faces, tá bom? Muito bem. Vértices é o outro elemento dos prismas. Vértice é o cruzamento, é o encontro das linhas. É o encontro das linhas, tá? Então a gente tem aqui, ó, são as quinas, né? Quando a gente fala assim, a quina do armário, a quina da mesa, exatamente, ó, é o cruzamento das linhas. Então quando você tem aqui no prisma o cruzamento do eixo X do eixo Y e do eixo Z, nós temos um vértice, tá bom? E quantos vértices nós temos nesse prisma retangular? Nós temos 4 vértices em cima e 4 vértices embaixo, totalizando 8 vértices. Tá bom? Tá claro? Então, o vértice é o cruzamento das linhas. É onde nós temos os ângulos, as quinas. Tá bom? Só que, tecnicamente, a gente chama de vértices. Tá bom? Seguindo. E o último elemento que também a gente precisa conhecer dentro desse estudo dos sólidos geométricos são as arestas, tá bom? As arestas ou contornos. Então, as arestas, elas são, na verdade, é como se fosse o esqueleto, tá? O esqueleto do prisma, tá bom? São as linhas que fazem o contorno do prisma, que a gente chama de arestas, ok? Então, recapitulando: base, vértice, faces e arestas, tá bom? Não pode esquecer. O próximo sólido geométrico que nós vamos ver é o cubo. Só que o cubo ele já faz parte da família do prisma. O cubo ele é um prisma regular que possui 6 lados iguais. 6 lados iguais, 6 faces iguais. Olha só, eu já também 6 faces iguais. Tá bom? Então, o cubo, o que diferencia dos outros prismas é que ele é o único que possui
6 faces iguais, tá bom? O dado, né? Aquele objeto dado que a gente usa para sorteio, né? Em jogos, ele precisa ter as 6 faces iguais, porque se ele tiver alguma face diferente da outra, na hora que a gente for jogar o dado, as possibilidades ou as probabilidades vão ser diferentes, tá bom? Então ele precisa ter as 6 faces iguais. É difícil você mentalizar rapidamente, em vez de falar lado, falar face, né? É normal isso, tá? Mas o importante é que vocês já sabem diferenciar, tá? O próximo sólido geométrico, também de superfície plana, tá? Superfície reta, apesar de ser inclinado, mas é reto. São as pirâmides, tá bom? As pirâmides, elas têm como característica uma base poligonal, a base dela aqui, ó, a base aqui, nesse caso de um hexágono, e tem como característica esse vértice na sua parte superior, tá bom? Então, ele existe só uma base, a base dele é uma base inferior, porque a base superior, ela é um vértice, tá certo? Então, a pirâmide tem essa característica. Agora a gente entra numa outra família de sólidos geométricos. São sólidos geométricos por superfícies curvas. Olha a parede do cilindro. Você fala que é uma parede reta? Não, é uma parede curvada. Tá bom? Essa é a principal característica do cilindro. Ele possui bases iguais, a base inferior é igual à base superior e as paredes são curvadas, tá bom? É uma parede curvada, beleza? Então, isso é o cilindro, tá? E muito cuidado, tá? Se o cilindro ele for maciço, tá? A gente fala cilindro, beleza. Agora, se ele tiver uma estrutura cilíndrica, porém for vazada, né? Como se fosse um cano, aí a gente chama de tubo, tá bom? Aí é uma estrutura tubular, certo? Aí você não vai falar cilindro, vai falar tubo, porque é vazada, ela é oca, é vazada, tá bom? Muito cuidado. Ela pode sim externamente, né, representar um cilindro, mas se o cilindro for vazado, aí a gente utiliza o termo tubo, ok? Joia. Cone é um outro sólido geométrico, tá? Ele possui uma base, olha a base dele, é uma base inferior de um círculo, tá bom? Círculo. A perspectiva é um círculo meio ovalizado, mas é um círculo, tá? É um círculo e tem também uma base superior em vértice, tá bom? Se por um acaso nós tivéssemos um cone que tivesse aqui um círculo embaixo e aqui tivesse um círculo em cima com medidas diferentes, por exemplo, aqui esse diâmetro fosse 10 e aqui em cima a gente tivesse o final dele fosse um diâmetro 5, nós diríamos que isso trata-se de um cone truncado, que ele tem duas bases, uma base inferior e uma base superior, tá? Nós chamamos de truncado. Assim como a pirâmide, tá? Vou voltar lá. Se aqui a gente tem um hexágono maior, e aqui a gente tem um hexágono menor, nós temos uma pirâmide truncada, tá bom? Truncada. Esse termo não é muito comum, mas é bom vocês também conhecerem, tá? Observe que nessas duas aulas a gente vem trabalhando com termos próprios do desenho técnico, porque vocês precisam, mais do que nunca, identificar bem essas nomenclaturas, tá bom? Isso que vai diferenciar você, o aluno que fez o curso, do aluno que não tem conhecimento, né? Você poder
expor toda o seu grau de conhecimento na área. E os termos técnicos, eles têm um grande impacto na rotina profissional, tá bom? Por favor, e enriqueçam o vocabulário técnico, tá bom? Para você ter ainda mais destaque na sua carreira, tá? E o outro sólido geométrico que nós vamos falar hoje é a esfera, tá bom? A esfera, grosseiramente, a bola, tá? Mas, por favor, a bola, ela não necessariamente é uma esfera, porque a bola, por exemplo, uma bola de futebol, ela não é uma superfície completamente uniforme, ela tem os gomos, ela tem a costura, tá? Ela tem o pito, então, ou seja, não é uma superfície totalmente uniforme. Para ser uma esfera, ela precisa ser uniforme, tá bom? Então é isso que eu gostaria de deixar bem claro para você. Uma esfera, ela tem que ser, bem regular, bem uniforme, não pode ter deformações, porque isso aí perde a característica da esfera, tá? Muito bem, muito bem. Agora, nós vamos iniciar um exemplo prático do desenho de perspectivas, tá? E para o desenho de perspectiva, nós vamos utilizar os instrumentos do desenho técnico, tá? Para a perspectiva, ok? Vamos começar? Então, por favor, já prepara aí com vocês régua e o par de espátulas, tá bom? Vamos fazer? Vamos lá. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou precisar, tá, da régua, do par de esquadros, tá? Uma folha de papel sulfite branca, tá bom? E de preferência, nós vamos colar, né, utilizando fita crepe, nós vamos colar esse papel na mesa, tá bom? É uma dica que eu estou passando para vocês em ter o papel fixado à mesa para poder a gente trabalhar mais livremente com os instrumentos, tá bom? Então, pode colar assim, vai pegar cada vértice da folha e vai colar um pedacinho de fita crepe ou durex para fixar a mesa, ok? Pronto, com a folha fixada à mesa, nós vamos... Deixa eu já preparar aqui a posição da régua, tá? Então, a gente vai trabalhar primeiro com a régua, certo? Na base, na parte inferior da folha, tá? E nós vamos fazer um traço horizontal, ok? Perceberam aí, eu tô com a régua na horizontal e vou traçar uma linha horizontal, ok? A medida, como o papel A4, ele tem 29,7 centímetros de comprimento, então você pode traçar uma linha aí de 25 centímetros, 27 centímetros, tá? Numa boa, certo? Ou até menos. Uns 22 centímetros já é suficiente, tá? Muito bem. Aí a gente afasta um pouquinho a régua, tá? Afasta um pouquinho. E vocês vão manter essa régua, de preferência, já marca um ponto que a régua está parada, porque ela não vai sair daí. Você vai apoiar os esquadros na régua nessa posição, tá bom? Essa é a dica que eu vou te dar. Você vai afastar ela um pouquinho para baixo, certo? Ela ainda vai estar sobre o papel, tá? Vai só ela puxar um pouquinho para baixo para você poder visualizar a linha que você desenhou e na hora que for deslizar o esquadro por cima da régua, você consiga pegar exatamente o ponto da reta sobre o esquadro, ok? Muito bem. Então vamos lá. Agora nós vamos trazer o esquadro de 45 graus. Por que de 40? Podia ser o de 60? Poderia usar o de 60. Só que nessa atividade eu quero que vocês trabalhem com os três instrumentos: régua,
e o par dos quadros, tá bom? Cada esquadro. Então, a gente vai pegar o menor, a gente vai pegar o de 45 graus, tá? E vai posicionar com a face horizontal do esquadro, ele no mesmo alinhamento da face horizontal da régua. Então, ou seja, essa parte aqui, ó, essa parte do esquadro, essa parte horizontal do esquadro, ela vai encaixar sobre essa parte horizontal da régua. Olha só, exatamente isso que eu quero. Eu quero que você deslize o esquadro até encaixar na régua. A régua vai servir como um trilho. É um trilho em que o esquadro ele vai deslizar sobre a régua. A régua agora ela não está mais medindo, ela vai servir como trilho para o esquadro deslizar, tá bom? Vamos lá. Lembrando que a gente vai desenhar um prisma de base quadrada, tá bom? A gente vai fazer um prisma que ele vai ter no eixo X 10 centímetros, no eixo Y 10 centímetros e a altura 5 centímetros, tá bom? Joia? Então vamos lá, vamos continuando, tá? Então você posicionou o esquadro e agora você vai riscar uma linha vertical. Por quê? Porque eu preciso de retas perpendiculares. Lembra lá na aula passada, retas perpendiculares? Uma horizontal e uma vertical, tá? Então, achei essa minha reta, essa minha linha vertical, ok? Que essa vai caracterizar a coordenada Y. Coordenada Y é a coordenada de altura, ok? Continuando. Então, agora nós vamos pegar o outro esquadro, o maior, aquele esquadro de 60 graus, tá bom? Vamos também posicioná-lo para que a face horizontal dele encaixe com a face horizontal da régua. Olha só, eu faço a rotação nele e encaixo na régua lá embaixo, tá? Atenção agora, nesse esquadro tem que estar muito claro em que ele tem um bico fino e um bico grosso. Esse bico fino é o bico de 30 graus. Lembra lá da perspectiva isométrica que ela tinha 30 graus para um lado, 30 graus para o outro? É por isso. Nós vamos utilizar agora esse esquadro porque esse bico tem 30 graus. Posicionamos o esquadro nesse sentido e vamos deslizar para que ele encontre o cruzamento das linhas da perpendicular. Encontrando esse cruzamento, você vai agora pegar o seu lápis, vai chegar lá no vértice, que é o cruzamento olha só os termos, vai pegar no vértice lá da perpendicular, da origem das perpendiculares, e vai riscar para cima, obedecendo a inclinação do esquadro, tá bom? Pode passar um pouquinho, não precisa pegar exatamente no ponto, não, pode vir aqui de baixo, por isso que a gente afastou a régua para baixo, para você ter esse espaço livre aqui. Você pega aqui embaixo e risca para cima, beleza? Essa régua aqui de baixo, ela tem que estar fixa, dá um jeito aí, você tem que estar segurando ela para poder deslizar o esquadro. Ela não pode, essa régua aqui de baixo, ela é importantíssima, ela não pode estar se deslocando. Quem vai deslocar é o esquadro. Essa régua de baixo ela é fixa, tá bom? Nas pranchetas de antigamente que a gente usava para desenho, até hoje tem prancheta e tal, existe uma régua chamada régua paralela, tá? Essa régua paralela é uma régua que ela é fixa, ela é instalada por cordas e ela fica fixa na mesa. E aí você consegue arrastar para cima e arrastar para baixo e ela não perde o alinhamento horizontal dela. Ela não perde o alinhamento horizontal, por quê? Para fazer você encaixar o esquadro na régua.
tá bom? Eu vou na próxima aula eu vou mostrar uma prancheta, tá bom? E vou mostrar esse encaixe como ficaria, tá bom? Mas seguindo essa nossa animação aqui, vai dar para vocês fazerem. Eu só peço que essa régua aqui vocês mantenham ela sempre no mesmo local, tá bom? Para poder deslizar o esquadro corretamente. Agora nós vamos inverter o esquadro. Olha só, esse giro aqui, muita gente tem dúvida. Olha a posição que ele está. Você vai simplesmente girar. Simplesmente girar. Essa parte horizontal, ela tem que ficar embaixo. Essa parte horizontal, ela tem que ficar embaixo, porque ela é o encaixe do trilho, tá bom? Então, ó, eu só girei, a parte horizontal continua embaixo, e agora eu vou deslizar sobre o trilho. Deslizei sobre o trilho, encontrei aqui o encontro das linhas, né, o vértice, e o que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma linha agora no eixo Y, que é o meu eixo de largura, tá bom? Então, o posicionamento do esquadro é para a gente ter 30 graus para a esquerda, 30 graus para a direita, tá? Muito bem. Então, agora a gente vai tirar um pouquinho o esquadro de ação. Pode até tirar ele da mesa agora, tá? E vamos usar o quê? Nós vamos ter uma outra régua auxiliar, uma outra régua que vai servir para medir. Nós vamos medir as linhas que nós já desenhamos até agora. Então, para a coordenada Z, que é a coordenada de altura, nós vamos medir 5 centímetros. Então, a gente vai pegar lá do vértice, lá do cruzamento das linhas, a gente vai encaixar o ponto zero da régua ali. O ponto zero da régua não é a face da régua, não. É o ponto zero da régua. O ponto zero da régua tem que estar exatamente no cruzamento das linhas. E vamos traçar uma linha de 5 centímetros. Vamos marcar 5 centímetros para cima. Não vamos riscar agora não, hein? É só dar um pontinho de 5 centímetros lá em cima. E nós vamos marcar lá nos 5 centímetros, tá vendo? Ó, vou voltar aqui, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Ó, marquei o tracinho, tá? Agora a gente traz a régua para o eixo X e vamos também marcar. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Marquei um tracinho no 10 centímetros. Agora vamos fazer lá no no eixo Y agora. Vamos lá. 10 centímetros na origem, 0 aqui onde a gente vai marcar um pontinho. Por quê? Por que eu não fiz a régua ao contrário? Né? Para você não desenhar de ponta cabeça. Não tem que ficar se contorcendo todo. A distância de 10 para 0 é a mesma de 0 para 10. Tá bom? Ó. De 0 para 10 é a mesma distância de 10 para 0. Então, você marca o 10, deixa o 10 no vértice, na origem aqui, e marca o pontinho lá. Olha para cá, ó. Marquei 10 centímetros aqui. Beleza? Pronto. Agora a gente pode tirar a régua de ação e nós vamos voltar com o esquadro. Só que vamos voltar com o esquadro de que forma? Ele para cima agora. Eu quero linhas verticais. Então a gente vai encaixar a face horizontal do esquadro com a face horizontal da régua. Vamos colocar o esquadro em pé, passando por esse ponto que foi marcado, tá? E vamos riscar para cima. Que medida? Calma, não se preocupe com medida. Porque olha o meu esquadro não tem nem graduação. É um esquadro profissional, não tem nem graduação. O esquadro serve para traçar, ele não é para medir, tá bom? Então eu risquei qualquer medida para cima. Fiz isso nessa marcação da coordenada Y, fiz uma linha na coordenada Z. Agora eu vou lá para a minha coordenada X e vou traçar uma linha na coordenada Z. Olha só. Risquei para cima, tá? Então agora eu tenho
três linhas na coordenada Z, eu tenho uma linha na coordenada Y e tenho uma linha na coordenada X, tá bom? Olha só, calma, é assim mesmo. Vocês vão assistir esse vídeo, vão deixar o celular do lado, vocês vão fazer um passo a passo, tá? O que eu queria falar para vocês é o seguinte, observe que eu estou usando termos técnicos, estou usando uma linguagem, né, que pode estar parecendo, nossa, que difícil, nossa, como ele está complicando. Não estou complicando, não. Eu apenas estou querendo trazer, por ser um curso de 6 aulas, eu tenho que aproveitar cada aula e mostrar o máximo de informações possíveis, passar o máximo de informações possíveis para vocês, tá? Não posso perder essa chance. Eu estou aqui, eu tenho que passar um monte de informações. Vocês têm que ter um pouquinho de paciência, porque pode parecer bicho de 7 cabeças no início, mas não é, tá bom? Vamos lá, continuando. Então, tira um pouco o esquadro de ação, tá? Vou trazer de novo a minha régua, aquela régua que serve só para medir, e agora eu vou lá na linha, no cruzamento entre eixo X e eixo Z, eu vou medir quantos centímetros? 5 centímetros, né? Ó, deixa eu voltar aqui, ó. 5 centímetros, tá? Agora eu vou lá para o outro lado, mais 5 centímetros, tá? Tô medindo, não precisa... Aqui não tem negócio de trilho, não, escorregar, não, é medir mesmo. Você vai pegar um ponto, vai medir 5 centímetros, pega outro ponto, 5 centímetros, fim de papo, tá? Beleza. Régua já fez a ação dela necessária. Vamos de novo colocar o esquadro no trilho, só que agora no trilho para linhas inclinadas a 30 graus, e vamos escorregar o esquadro para poder fazer a ligação desses dois pontos. Esse ponto da coordenada Z com esse ponto da coordenada Z. Aí a gente traça uma linha cruzando esses pontos, tá? Que aí eu tenho a minha segunda linha da coordenada Y. Ó, eu tenho uma aqui embaixo e agora eu tenho uma aqui em cima. E essas duas linhas são duas linhas paralelas. Elas têm a mesma inclinação. Observe que essa linha e essa linha, elas nunca vão se encontrar. Elas são linhas paralelas, tá bom? Olha só a importância da aula anterior, tá bom? Como não foi nada à toa que eu falei aquilo na aula 1, porque a gente está usando agora, tá? Agora a gente inverte o esquadro, tá? Presta atenção, eu só inverti o esquadro, o trilho está obedecendo a mesma face horizontal e vou escorregar o esquadro para que ele também pegue esses dois pontos das coordenadas Z. Esse ponto da coordenada Z com esse ponto da coordenada Z. E vou o quê? E vou traçar uma linha ligando esses dois pontos. Ok? Tracei a linha, joia. Essa parte foi executada de forma bem sossegada. Beleza? E agora? Eu posso já visualizar uma parede aqui na coordenada Y e uma parede aqui na coordenada X, tá bom? Eu consigo enxergar essas duas paredes visíveis do meu sólido geométrico, que vai ser um prisma, né, que a gente já conversou. Agora eu preciso desenhar aqui em cima a minha base superior, que é uma base visível, né? E para fazer essa base superior, olha só, a gente vai precisar elevar a régua um pouquinho, ela vai sair dessa linha que a gente usou como base lá no início, e vamos alinhar a régua. Olha a dica, hein? Olha a dica, nós vamos alinhar a régua nesse ponto aqui do início da coordenada Z com esse início também da coordenada Z. Essa Z, ela está cruzando com Y,
e essa Z está cruzando com X. Então, esse cruzamento de Z com Y, a gente encaixa a régua. Esse cruzamento de Z com X, a gente encaixa a régua. Ela vai ficar paralela a essa linha lá de baixo. Ok? Só para a gente manter o alinhamento. Para isso que a gente está utilizando esses parâmetros, tá bom? Vamos dar sequência, vamos trazer de novo o esquadro. Vamos posicioná-lo sobre o novo trilho, vamos chamar assim, novo trilho, tá? E vamos arrastar esse esquadro para poder achar esse ponto aqui, ó. Que é esse ponto que nós marcamos, tá? Que é aquela altura de 5 centímetros. Achou? Marcou o esquadro? Fica tranquilo, você vai riscar obedecendo o esquadro. Risca obedecendo. Ah, quanto? Não precisa, não se preocupa com medida agora. Só risca para cima. Depois a gente vai vir com a régua e vai marcar. Risca para cima, tá? Lembrando sempre que o trilho tem que estar bem fixo, tá bom? Vamos inverter o esquadro agora? Vamos inverter o esquadro, que agora a gente vai pegar aquele ponto do outro lado. Pega o ponto lá do outro lado, lá na marquinha dele, ó, risca para cima. Também com uma medida qualquer, beleza? Joia! Então agora nós temos o cruzamento dessas duas linhas inclinadas, uma vindo de X e outra vinda de Y, e agora a gente vai fazer uma limpeza aí no desenho, né? Vamos tirar a régua de ação aqui, vamos pegar quem agora? A borracha, e vamos tirar os excessos, ó, vamos tirar as linhas que não interessam mais para a gente, para não ficar poluindo o nosso desenho, tá bom? Então, estou fazendo bem detalhado. Eu preparei um material bem passo a passo, para não ter dúvida, tá bom? Aproveitem o momento que vocês têm aí para poder praticar com calma. É uma atividade bem prazerosa de fazer para quem gosta de desenho, está aprendendo uma coisa nova, tá bom? E pode ter certeza, isso é muito legal de fazer, tá bom? Muito legal de fazer. As pessoas que vão estar ao seu redor, elas vão achar super interessante, vão achar difícil. Aí você não é difícil não, é só seguir o passo a passo, seguir a posição dos esquadros, tá? Por isso que eu falei lá no início, o desenho técnico, você tem que seguir as normas, seguir o passo a passo, as regras, que daí dá certo, que fica legal, tá bom? Então, façam esse trabalho que tenho certeza que vocês vão gostar. Mas não acabou não acabou ainda não. Olha só, agora a gente vai traçar as linhas invisíveis, porque até então esse nosso prisma, a gente só consegue visualizar as faces visíveis, que seria essa face aqui, que a gente vai ver lá, que a gente vai ver mais adiante, que é a face frontal, a face lateral e a face superior. Então, a gente vai ver isso, acho que na próxima aula a gente já conversa sobre isso, tá? Só que a gente não quer só mostrar hoje as faces visíveis, a gente quer também mostrar as faces invisíveis. E para mostrar as faces invisíveis, nós vamos utilizar as linhas tracejadas. As linhas tracejadas, tracinhos, traço, espaço. Essas são as linhas que representam as arestas invisíveis, tá bom? Então vamos lá, vamos trazer de volta a régua, vamos colocá-la, agora a base, vai ser a base, né, a linha de origem, tá bom? A linha de origem, só que em vez de pegar a parte superior da régua, a gente pode pegar a parte inferior da régua, a base da régua, tá bom? A linha direitinho, vamos trazer de novo o esquadro, tá bom? Vamos posicioná-lo no ângulo de 90 graus, tá bom? Agora ele em pé. Vamos arrastá-lo para ele chegar nesse cruzamento aqui de cima,
desse cruzamento aqui de cima, e vamos riscar para baixo. Mas vai riscar o quê? Qualquer medida. Risca para baixo. Só que cuidado, você tem que riscar tracejado. Tá bom? Você pode até riscar fininho e depois vir com a borracha fazer pequenos espaços. Mas eu acho bobeira. Eu acho que já risca logo tracejado, que você já tem a firmeza do esquadro, já dá para fazer. Tá bom? Inverte ele, coloca ele buscando o ângulo de 30 graus, encaixa no trilho e arrasta para os pontos. Encaixou lá no ponto lá embaixo, você traça a sua tracejada do eixo Y. Agora, inverte ele, arrasta até o ponto, achou o cruzamento das linhas, faz o tracejado da coordenada X. Ok? Marcou os pontos, bonitinho. O esquadro pode sair de ação agora. Vamos tirar o esquadro daqui. Muito bem. A régua, vamos também puxar ela para baixo. Vamos botar lá naquela posição lá, aquela que a gente usou a maior parte do tempo. E vamos apagar o que está sobrando. Então vamos apagar o que sobrou aqui no meio, tá? E vamos dar um acabamento nessa aresta do eixo Z. Porque nós usamos lá no início uma linha azul, porque era uma linha base, né? Uma linha auxiliar. Mas não, né? A gente está usando linha cinza. Vamos tirar essa linha azul. Então eu vou dar uma reforçada nela para poder o desenho ficar todo preto e branco. Tá bom? Vou voltar com a régua, com a borracha, e vou apagar essa linha base, que é essa linha auxiliar, que serviu como base para a gente encaixar os instrumentos, e também vou apagar esses tracinhos aqui, ó, bom, que ficaram para a gente fazer as marcações, tá? Então é isso. Esse é o nosso prisma quadrangular. Esse é o nosso prisma quadrangular feito, né, elaborado ou desenvolvido, pelos instrumentos régua e o par de esquadros, tá bom? Fizemos uma perspectiva utilizando os instrumentos do desenho técnico básico, tá? Aí você pode vir agora com um lápis 2B, e pode vir e traçar, né, com a régua bonitinho, reforçar as linhas visíveis. Não reforce o tracejado, por favor. Reforce só as linhas contínuas, né? Que são essas linhas que caracterizam as arestas visíveis. Aí pode vir com o lápis 2B e reforçar, você vai ver que seu desenho vai dar, né, um destaque, ele vai ficar bem bonitão, beleza? Então, esse é a nossa perspectiva isométrica de um prisma quadrangular, beleza? Agora, para a nossa terceira parte da aula, a primeira parte foi a parte teórica, né, que eu falei sobre sólidos geométricos e os sólidos geométricos caracterizando cada sólido e seus elementos. Na segunda parte, nós trabalhamos as perspectivas na prática, desenhando com instrumentos. E na terceira parte, nós vamos utilizar o papel reticulado, tá bom? O papel reticulado é esse papel que eu falei para vocês lá no início da aula, que é um papel próprio para traçar perspectivas. Você não precisa utilizar o par de esquadros. Você só precisa, para fazer bonitinho, você usar a régua, né? Para poder traçar bonitinho, mas às vezes nem precisa. Com a mão, com a mão livre, você consegue traçar, porque as linhas já estão prontas. É só você reforçar com o lápis, tá bom? Então, esse desenho, nós vamos... eu vou pedir para vocês fazerem esse desenho, tá? Essa folha reticulada eu vou mandar para vocês por e-mail, em PDF. Vocês vão imprimir essa folha
para poder desenhar em cima dela, tá? Quem for de Lorena, aqui na nossa sede eu tenho essa folha, é só vir aqui buscar, eu passo para vocês, agenda um horário legalzinho comigo, eu disponibilizo essa folha para vocês, tá? Quem for de uma cidade muito distante, eu mando por correio, se não tiver como imprimir, passa o endereço direitinho para mim, eu mando por correio e vocês fazem essa atividade, tá bom? Muito bem, então para essa terceira parte da aula, nós vamos executar esse mesmo desenho do prisma quadrangular, que nós fizemos com a régua e os esquadros, só que agora utilizando o papel reticulado, tá bom? Então vamos para a nossa terceira parte da aula, que é o desenho no papel reticulado, tá bom? Vamos lá.